Elas são crocantes, deliciosas e muito fáceis de fazer. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma pipoca caramelizada que é perfeita para a gente curtir o friozinho e, claro, para assistir os jogos da Copa do Mundo. Serão duas versões, a pipoca caramelizada e a pipoca caramelizada sabor chocolate, que você pode fazer para saborear com a família ou até mesmo para vender. E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo. Ainda não é inscrito? Então aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Também já aproveita e me conta nos comentários que tira-gosto não pode faltar aí na sua casa nessa época de Copa, ou então manda um coraçãozinho que é para eu saber que você está curtindo os nossos conteúdos. No final do vídeo eu vou falar sobre embalagem, armazenamento e validade, então fica comigo até o fim, combinado? Agora vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Essa receita é super fácil, deliciosa, todo mundo vai amar. A gente vai começar estourando a pipoca. Hoje eu estou usando uma panela simples mesmo, mas você pode usar a pipoqueira se quiser. Não precisa, dá para fazer com qualquer panela que você tem em casa, tá certo? Eu vou começar colocando aqui na panela 2 colheres de sopa de óleo. Vou acender o fogo do fogão e a gente vai usar o fogo alto mesmo, tá? Agora eu vou colocar aqui na panela meia xícara de chá de milho para pipoca. Agora eu vou mexendo aqui enquanto a panela esquenta até esse milho começar a estourar. Eu estou usando milho premium, aquele milho de supermercado mesmo, mas uma versão de melhor qualidade. Eu prefiro usar esse milho premium porque ele estoura melhor, a pipoca fica maior e fica muito mais crocante do que o milho comum. Assim que o primeiro grão de milho estourar, eu tampo a panela. E de vez em quando a gente dá uma balançada para a pipoca não queimar. Quando a gente perceber que o milho parou de estourar, a gente conta até 5. O milho parou de estourar. 1, 2, 3, 4, 5. Já está pronto. Pipoca pronta? Agora a gente vai transferir de vasilha. Olha como elas ficam bem grandonas, muito bem estouradinhas. Depois de prontas, eu gosto de selecionar as pipocas. Eu gosto de pegar as maiores e transferir de vasilha e retirar também essas pelinhas que ficam aqui na pipoca. Essas pelinhas entram na gengiva, entram entre os dentes, às vezes agarram na garganta e são muito incômodas na hora de consumir. Eu também vou retirar aquelas pipocas que o milho não estourou corretamente. Afinal de contas, a gente não quer que ninguém se machuque, não queremos correr o risco de ninguém quebrar um dente por aí, né? Na minha região, a gente chama esse milho que não estourou de piruá. Me conta se esse milho tem algum nome específico e diferente aí na sua região também. Pipoca selecionada. Agora vamos para a calda de caramelo? Para fazer o caramelo é importante usar uma panela bem grande, porque a gente vai ter que colocar toda a pipoca aqui dentro. Eu vou usar essa panela que é um pouco mais baixa para ficar mais visual para você, mas o ideal é que você use uma panela mais alta para conseguir mexer com mais facilidade, tá? Eu vou colocar aqui na panela 1 xícara de chá de açúcar. Vou acender o fogo e deixar esse açúcar derreter. A gente está fazendo um caramelo seco, então não vou mexer esse caramelo por enquanto, só quando o açúcar começar mesmo a derreter. Agora o açúcar começou a derreter e aí sim a gente pode mexer lentamente só para ir integrando esse açúcar e fazendo ele derreter mais rápido. Eu não gosto de misturar tudo de uma vez, porque senão vira um blocão de açúcar nessa calda difícil de derreter depois. E atenção à calda de caramelo, tá? Não pode se distrair, porque caramelo é desse jeito. Se você piscar, ele vai queimar. A gente quer que a calda fique em uma cor douradinha, uma cor parecida com a cor do guaraná. Cuidado para não queimar, que se queimar ela vai amargar, tá certo? A calda já tá douradinha, o açúcar já tá derretido. E agora eu vou colocar aqui na panela 2 colheres de sopa de manteiga. Mexo tudo. E o cheirinho desse caramelo é incrível.
Vou desligar o fogão para o caramelo não queimar. E olha que coisa linda a cor desse caramelo. Eu religuei aqui o fogão em uma temperatura bem baixinha para o caramelo não queimar. E agora vem o segredo para essa calda. Eu vou adicionar aqui na panela meia colher de chá de bicarbonato de sódio. À medida que a gente vai mexendo, essa calda vai inflando e vai ficando muito mais fácil de misturar na pipoca. Aí é só colocar a pipoca na panela. E a gente vai mexendo para envolver toda a pipoca com a calda. Se ficar muito difícil de misturar, a calda endurecer demais, você pode levar a panela novamente para o fogão só para ela ficar um pouquinho mais macia. E agora sim, já está prontinho. Eu vou transferir a pipoca agora para uma forma. Depois de colocar na forma, eu vou dar uma borrifada de desmoldante aqui só para ficar mais fácil de separar as pipocas depois que elas estiverem prontas. É bem pouquinho, tá? E se você não tiver o desmoldante ou se não quiser usar o desmoldante, pode polvilhar um pouquinho de leite em pó, que também fica uma delícia. Para dar um toque especial de sabor a esse caramelo, eu vou colocar uma pitadinha de sal aqui por cima da pipoca. É bem pouquinho, tá? Só para deixar tudo ainda mais gostoso. Se você não quiser, também não precisa, é opcional. Agora eu vou deixar essa pipoca esfriar um pouquinho antes da gente separar. Agora que já esfriou um pouquinho, a gente vai separar as pipocas com delicadeza, evitando que elas se quebrem demais. E olha só que belezinha que elas ficam, escuta só esse barulhinho. Escuta só agora a crocância dessa pipoca. É muito boa. Elas ficam muito crocantes, bem soltinhas, deliciosas. E para fazer a pipoca na versão chocolate, o processo é exatamente o mesmo. A gente vai começar estourando o milho, preparar a calda de caramelo, adiciona a pipoca, e vai mexendo até envolver toda a pipoca no caramelo. Com a pipoca ainda bem quente, eu adiciono aqui 50 gramas de chocolate picadinho ou em gotas. E agora a gente vai mexendo para o chocolate derreter e se misturar a pipoca. E é desse jeitinho mesmo, parece que vai dar tudo errado, mas dá tudo certo e no final fica incrível. Borrifo um pouquinho de desmoldante para ficar mais fácil de soltar essas pipocas. Mas se você preferir, pode polvilhar um pouquinho de chocolate em pó ou até mesmo de achocolatado, se você gostar de uma pipoca um pouco mais docinha. Agora que a pipoca está bem envolvida na calda e no chocolate, a gente vai transferir para uma travessa. Escuta só o barulhinho que elas fazem antes mesmo de ficarem prontas. Delícia demais, né? E vou esperar esfriar um pouquinho antes da gente soltar todas essas pipocas incríveis. As pipocas já esfriaram um pouquinho, agora a gente vai soltando todas as que estão grudadas. E olha só como elas ficam, totalmente caramelizadas, crocantes e principalmente deliciosas. E agora uma dica super importante, você pode preparar essas pipocas com antecedência. Caramelizadas desse jeitinho aqui, fechadas em potes herméticos bem lacrados, essa pipoca vai durar até 15 dias. Essa pipoca aqui é o pré-preparo para a pipoca gourmet. Então você também pode fazer dessa maneira. Adianta todo esse preparo para depois banhar a pipoca no chocolate.
E se você for vender as pipocas, precisa selecionar novamente depois de soltar as pipocas. À medida que a gente vai soltando, alguns pedacinhos vão caindo aqui no meio da pipoca e a gente precisa retirar esses pedacinhos para que as pipocas fiquem grandes, pipocas maiores mesmo e mais padronizadas, bem pedaçudas, daquelas que dão água na boca. Para embalar as pipocas, as opções são várias. Você pode usar saquinhos e selar esses saquinhos com a seladora. É só colocar a pipoca no saquinho, selar o saquinho com a seladora, retirando o excesso de ar aqui de dentro. E assim ela já está prontinha para ser comercializada ou até mesmo para ser conservada. E para embalar em potes também é sempre importante selar o topo do pote. E eu vou te mostrar uma dica agora para você selar em casa, mesmo que você não tenha aquela seladora. Eu vou usar aqui um saquinho plástico PP, mas em uma gramatura um pouquinho mais grossa. É um saquinho um pouco mais resistente. Encaixo ele aqui por cima do potinho e eu vou usar uma folha de papel alumínio dobrada ao meio. A minha já está até marcadinha porque eu já usei ela aqui. Encaixo ela por cima do potinho e dobro fechando bem a boca do pote. Agora eu vou usar um ferro de passar roupa ligado aqui na maior potência. O ferro precisa estar bem quente. Venho com a ponta do ferro passando aqui por cima rapidamente, só na bordinha. Não pode passar no meio, porque senão vai derreter o plástico aqui no centro do pote. E pronto. Eu vou só soltar o papel alumínio com delicadeza para ele não rasgar e a gente poder reutilizar em vários outros potes. Nosso pote de pipoca está completamente selado, olha. Assim a gente tem uma pipoca com a durabilidade bem mais longa. Eu vou cortar os excessos do saquinho plástico aqui. Assim a gente tem um acabamento mais bonito. Vou tampar o pote e ele está prontinho para venda. Pode usar também o copo bolha ou aqueles copos com a tampa retinha, que também funcionam muito bem. A gente já tem aqui no canal um vídeo ensinando a fazer pipoca gourmet, não deixa de assistir. Vou deixar o link aqui na tela para você. Essa receita me rendeu aproximadamente 350 gramas de pipoca, né, de cada sabor. A validade dessa pipoca é de até 15 dias, mas elas precisam estar guardadas em potes herméticos bem fechados ou saquinhos bem selados. Eu deixei os valores de custo da receita e sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição. É só você clicar no título do vídeo e arrastar a tela que ela aparece para você. Na descrição também tem dicas importantes, então não deixa de acessar. Eu fiz 2 sabores mais clássicos, mas você pode polvilhar chocolate em pó, leite em pó na pipoca e pode também saborizar a calda de caramelo com essência para deixar tudo mais saboroso e aproveitar o friozinho e a Copa do Mundo para vender muito dessa delícia. Experimenta fazer a pipoca caramelizada aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, gostou das nossas pipocas? Me conta que outras receitas você gostaria de ver por aqui. Se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Um grande beijo e até mais!